Você acompanha a partir de agora o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesomar, que, de forma eficaz, faz a gestão de 2 canais de comunicação, a rádio e televisão Unicesumar. Eu sou Valba Rionoevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação dessa edição, que tem como tema o combate às drogas por intermédio da educação. O assunto é complexo e abrangente, mas necessário. Estudos comprovam que a educação ajuda a prevenir o uso de drogas, especialmente entre os jovens, fornecendo informações sobre os riscos e consequências do uso de entorpecentes, independentemente de idade e gênero. O combate às drogas por intermédio da educação ajuda a conscientizar as pessoas sobre os efeitos das drogas e os problemas associados ao seu uso. Portanto, a educação focada no combate desenvolve habilidades de vida e tomada de decisões, que podem ajudar as pessoas a evitar o contato e, principalmente, o uso de drogas. A educação pode fornecer apoio e recursos para as pessoas que estão lutando contra o vício, um auxílio para a mudança de comportamento e atitude em relação ao seu uso. Para conversar conosco sobre o combate às drogas por intermédio da educação, convidei o produtor cultural, professor, ator e também produtor de teatro, Will Farias, que está com um projeto de educação para crianças e adolescentes nas escolas municipais com apoio da Secretaria de Assistência Social de Maringá. Muitas vezes deixamos de abordar assuntos como este por pura falta de conhecimento. Então, que tal juntos sabermos como funciona este projeto com o Will Farias? Reforço o convite, fica aqui conosco que o Comunidade do Conhecimento volta logo após a nossa principal vinheta. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesomar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Eu sou Valba Rionoevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema o combate às drogas por intermédio da educação. Estou conversando com o produtor cultural Will Farias, que está com um projeto de educação sobre drogas para crianças e adolescentes nas escolas municipais com apoio da Secretaria de Assistência Social aqui de Maringá. Tudo bem, Will? Tudo bem, Val. Eu tenho, lógico, que colocar que você é ator, professor e diretor de teatro também. Isso. Senão não fica completo, né? Exatamente. Hoje em dia fazemos de tudo, né, Val? Com certeza, tem que estar junto. Eu tenho muito a perguntar sobre um tema tão abrangente e que gera para algumas pessoas algum tipo de desconforto. Sem dúvida. Né? Porque, primeiro, definir o que é droga. Isso nós estamos com várias situações em que nós somos entorpecidos por costumes, por drogas, né? E por, sem querer, né, dar um menosprezo, até mesmo por pessoas com as quais nós convivemos. Sim. Droga, neste caso que você tem, por intermédio da educação, levado até as crianças, o informe,
quais são essas drogas? Nós apresentamos para elas, né, algumas drogas que a gente mais conhece, que é o vapor, o narguile, esses que estão agora atingindo exatamente a idade dos jovens, né? Eles têm mais voltado para essas drogas, para experimentar mais essas drogas. Elas têm sido a porta de entrada, né, para as outras drogas mais sérias, como você falou aí, a maconha, a cocaína, o crack, tantas outras que nós temos aqui e a gente sabe que faz muito mal para a nossa saúde, né? E como é esse contato de vocês com as crianças? Já chega em uma escola, uma igreja, enfim, né, nas apresentações que vocês fazem, e vocês já chegam com esse diga não às drogas ou tem um trabalho antes para que elas entendam que vocês estão apenas tentando levar esse conhecimento e não tão só sendo aí o inquisitor dizendo não, não pode, o pai não pode, a mãe não pode e assim sucessivamente? Então, a gente vai com calma, né, Val? Criança, claro, criança a gente sabe como é que é, né? Eles funcionam na base da ludicidade, então é uma peça teatral, tem aproximadamente aí de 35 a 40 minutos de apresentação. No começo é aquela coisa, são as crianças brincando, coisa normal que criança faz, e aí no decorrer do tempo, no decorrer da peça, a gente apresenta esse novo mundo, né? Porque para eles tudo é muito novo, né? Eles não têm tanto conhecimento. Não fazemos utilização de drogas durante a apresentação, mas é uma simulação, né? De uma forma lúdica, teatral, e as crianças entendem que tudo isso faz muito mal. Já tivemos muito contato com crianças que durante a apresentação choram porque lembram de algum parente que fazem uso, né? Ou algum vizinho, algum amigo, algum conhecido. Eles sempre querem participar, querem sempre falar, eu conheço essa aí, cerveja, cigarro, que é o mais comum que a gente encontra hoje, né? Que são as drogas lícitas que nós temos aí, porque querendo ou não, lícita ou não, faz mal do mesmo jeito, né, Val? Com certeza. Eu tenho aqui alguns níveis de educação, ou seja, aonde nós podemos colocar peças ou projetos como os seus à disposição. Sim. Então tem aqui escolas, é onde vocês estão. Sim, estamos atendendo as escolas. A comunidade em geral, você acha que só a escola já atende uma boa parcela dessa comunidade ou, que precisa de saber sobre isso ou tem como deixar só por conta do que vocês estão fazendo nas escolas? Ainda é pouco, né, Val? Acredito que é um primeiro passo, né? Falando com as escolas, se nós pensarmos aí num número por baixo, são 5.000 alunos, para uma população que nós temos de Maringá, quase 500 mil, já estamos chegando, né? 400 e tanto mil habitantes aqui na cidade, então acredito que teria que ter outros caminhos, outras formas de falar com a população. Nós temos a nossa rede social, a gente divulga o nosso trabalho lá, tentamos fazer a orientação por lá, mas acredito que ainda seja pouco, Val. Precisaria de outros meios. Eu vi que vocês têm um foco em crianças e adolescentes, pré-adolescentes ali, mas se um adulto, uma empresa, tiver o desejo, né, de ter alguma coisa explicativa que, né, traz aí, como você mesmo diz, uma forma mais lúdica, né? É possível ou o projeto está voltado para a criança no momento? Val, tudo é possível, né, Val? Na arte, no teatro, principalmente no caminho que nós escolhemos, já tivemos algumas empresas que entraram em contato, interessadas em fazer essas apresentações para adultos, né? A gente acaba adaptando a peça ou, de repente, escrevemos um novo espetáculo para fazer essas apresentações. Nós também estamos fazendo apresentações em alguns centros para idosos. É uma peça um pouco menor, né? São 2 personagens apenas, e aí fica um diálogo um pouco mais informativo, fica lúdico também, claro, mas de uma forma um pouco mais informativa e direta. Não chegamos lá e falamos não usa droga, mas colocamos uma situação de um rapaz que está brigado com a esposa, nervoso, e aí no decorrer da peça tem um outro senhor que vai acalmando ele, explicando dessas facilidades que o mundo dá e a gente sabe que faz muito mal para a nossa saúde. Nos fale uma experiência que você tenha tido oportunidade de ouvir de uma criança que passa a ser até despercebida, né, dentro de uma
de uma casa, mas que se coloca junto com outras experiências, se torna algo que você pode aproveitar até mesmo como conteúdo. Sem né? dúvida, sem dúvida, Val. Tem algumas coisas. Várias experiências, Val, várias. Como nós estamos visitando. Ó, eu quero até que você me Claro. desculpe, Will. E nós temos que tomar tantos cuidados, né, de falar sobre algumas coisas. Sim. Então eu, né, dou uma verificada naquilo que a gente possa estar falando, que nós estamos sendo ouvidos pela rádio, estamos sendo vistos também pela televisão, mas de uma maneira que não tenha o peso, porque quando você fala, diga não às drogas, né? Então, tem gente que coloca aquilo, mas já ouviu tanto que entra por aqui e sai por aqui. Sem você dúvida. entende? Aham. Então, às vezes eu tento dar uma melhorada na forma para que realmente as pessoas prestem atenção naquilo que você tem a nos falar. Mas vamos lá. Se tem alguma experiência Sim. que os pequenos trouxeram, que vem servindo, ou seja, você vem aprimorando o seu projeto para que sirva realmente, olha, isso aconteceu. Isso é passivo de acontecer. Sim. né? Coisas Aham. assim. Como eu estava te falando nos bastidores, né? Nós tivemos uma experiência com uma menina de 14 anos. Ela chorava bastante durante as apresentações. Isso até chamou bem a atenção dos artistas, né? Dos atores que estavam em cena, porque o espetáculo ele é muito engraçado, né? Além de lúdico, de uma forma divertida, a gente orienta as crianças, né? E ela passou a peça toda chorando. E aí terminou a peça, a gente chamou ela de canto para conversar, e aí ela nos relatou que ela fazia uso do vapor. Já tinham 2 anos que ela estava fazendo uso e estava fazendo tratamento para conseguir se livrar do vício, que ela já se encontrava viciada nesse tipo de drogas, né? Que nós chamamos de drogas, né? Querendo ou não, é uma droga. Então foi uma experiência que marcou muito a gente, assim, durante esse projeto, durante esse trabalho que a gente vem executando nas escolas. E, querendo ou não, ele faz parte já da nossa história, né? Da história do nosso espetáculo, que é uma menina que gosta de brincar com os amigos, mas está um pouco entediada, está um pouco cansada, e aí ela acaba conhecendo esse novo mundo, que a gente sabe que não é tão novo assim, né? Mas aí faz uso das drogas, e aí no decorrer da peça nós vamos trazendo algumas informações importantes, né? Onde devemos buscar ajuda, nos CRAS, nos CREAS, tantas outras redes de atendimento que nós temos aqui na cidade de Maringá, que ajudam pessoas que se encontram com essa dificuldade, ou até também com a dificuldade da depressão, né? Que também, querendo ou não, para ajudar, tem que fazer o uso de algumas drogas também, né? Como você colocou há pouco. Olha, o que a gente sempre diz é que tudo aquilo que tem, que ele foi criado para nos alienar de alguma forma, a gente tem que usar isso muito comedidamente. Sim, né? com sabedoria. Então, com sabedoria. Nós estávamos falando que não é só o vício, né? Falar, eu sou viciado em álcool, em maconha, isso, aquilo, né? Até a gente não pode nem falar hoje alguns termos, Sim. porque o próprio YouTube corta a gente, né? Uhum. Mas tem uma outra forma de deixar-nos alienados, como é o caso que a própria rede social, ela nos coloca, ou seja, a quem quer, né, consumir prostituição, violência e tudo mais, é uma forma de você estar se deixando alienar. Ou Sem seja, dúvida. de certa forma, eu troco a minha qualidade de vida para vivenciar um outro mundo, né? Sim. Um Matrix aí do mal. Sim, E isso é muito preocupante. sem dúvida. Eu vou pedir para você uma licença, Claro. porque nós vamos para um breve intervalo. Eu já volto com o Comunidade do Conhecimento e com o ator, professor e diretor de teatro, o Will. E nós estamos falando aqui sobre um espetáculo, a forma como a educação pode ser utilizada para, não é só o combate, mas eu creio que é você criar um antídoto para algumas situações que pode nos colocar frente a frente
com algo que é falado, comentado e muitas pessoas testemunham que isso não é bom. Então eu volto já com a Comunidade do Conhecimento. De volta com a Comunidade do Conhecimento, de volta também com esse tema que, como eu disse, traz para algumas pessoas certo desconforto, até para nós mesmos que temos um compromisso com as redes sociais, né? No caso, se eu falar aqui em Dró, em Prosti, em Pedô, né? Algumas coisas assim, o próprio YouTube, ele dá uma cortada na gente, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas eu estou tendo condições de falar com o produtor cultural Will Farias. Ele é ator, professor e diretor de teatro. E nós estamos falando de um projeto que ele tem colocado à disposição de escolas públicas aqui de Maringá e também pode ser para as escolas particulares, em que o tema geralmente está voltado de combater as drogas por intermédio da educação. Nós também tivemos, enquanto passa o comercial, a gente se prepara, a oportunidade de falar, Will, de oportunidades. Sim. Que nem você está tendo a oportunidade de falar com as crianças. Sim. Você está tendo a oportunidade de ter um feedback disso com as crianças. Sim. Isso, normal, é o seu dia a dia. Uhum. Mas como você conseguiu ter condições de colocar o seu projeto nas escolas? Isso, penso eu, que é interessante também para que outros produtores, para que outras pessoas que tenham o mesmo interesse tenham condições nas tantas cidades que nós chegamos por intermédio aqui da TV Unicesumar e da rádio também. Sim, aqui em Maringá é um processo de licitação, né? Como é um processo público pela Prefeitura de Maringá, pela Secretaria de Assistência Social, então é um processo licitatório, eles fazem geralmente pregões, né? Para quem manda o preço mais baixo acaba sendo contemplado desse projeto. Eu lembro que esse projeto foi contemplado o ano passado, num pregão online pelo gov.br. Tiveram algumas empresas também de Campinas que tentaram ganhar esse projeto, né, ganhar esse processo. Como é um processo licitatório, é aberto a toda a população. Tem algumas cidades, quando o município é um pouco menor, geralmente fazem de forma de contratação direta. Pegam os espetáculos, assistem, vê se já tem um notório saber, que nós chamamos, né, pela prefeitura, porque tudo tem que ser transparente. Principalmente hoje, como você falou, das redes sociais, vamos para além das redes sociais, né? Os ministérios daqui do nosso país, do nosso estado, eles pedem transparência de tudo que acontece. Então, tudo tem que ser bem transparente, tem que ser bem limpo para poder chegar e para a gente poder executar esse tipo de trabalho. O Silvio falou em algo que pode gerar, como eu sempre digo, né, um tipo de pergunta, de indagação. Aquele que fez o menor preço provavelmente ganha no pregão. Isso. Como fica a qualidade? Muitas vezes a qualidade acaba caindo um pouco, né? Então fala da sua qualidade. Da minha qualidade, eu tento manter ela da melhor forma possível, principalmente dialogar com a realidade, né? Como nós estávamos conversando há pouco também aqui nos bastidores, eu te falei que eu já estou com esse espetáculo já tem algum tempo. Foi, se não me engano, a estreia desse espetáculo começou em 2016, apresentando nas escolas, quase 10 anos aí, já são 9 anos, e todo ano ele acaba se renovando, né? As crianças mudam, as crianças vão continuar nas escolas, né? Vão para o 8º, saem do ensino fundamental e vão para o Fundamental 2, ou vão para o ensino médio. Então o espetáculo também vai se renovando. No começo eu lembro que o nosso espetáculo, por ser um tema, como você colocou, muito delicado, mais difícil, os artistas eram todos de preto. E tinham alguns detalhes, uma gravatinha azul, as meninas usavam um laço azul também. E aí hoje não.
Hoje já é um espetáculo colorido, os artistas, os atores estão de roupas coloridas, e aí eu acho que a linguagem vai se adaptando à realidade que nós estamos vivendo. E hoje, como você colocou essa coisa da rede social, tudo muito colorido, foi aonde inspirou também o espetáculo que nós estamos executando hoje. A sua empresa é Santa Rita Produções Teatrais. Isso. E o Santa Rita aí tem uma rosa, tem alguma coisa a ver com Santa Rita? Sim, tem, Val. Essa aqui é muito especial para mim. Eu faço teatro, vou fazer 40 anos daqui 2 semanas. Comecei na Igreja Santa Rita, da cidade onde eu morava, que é Marília, interior de São Paulo. Comecei lá na paróquia, fazendo teatro sobre a vida de Santa Rita, com 6 anos de idade. Então aí são 34 anos de experiência aí, quase completos, né? E aí veio essa ideia de colocar o nome na empresa em homenagem aonde tudo começou, foi lá atrás, antes mesmo de pensar em ser ator, antes mesmo de pensar numa profissão, era mais como diversão, né? E aí a partir dali surgiu essa profissão que hoje eu levo, com muito amor, com muito carinho, como você colocou aí. Hoje nós temos que fazer de tudo. Sou ator, sou produtor, sou diretor, sou professor, porque temos que trabalhar. Morando no interior, a gente sabe que é um pouco mais difícil viver-se de arte, viver de teatro, é muito mais difícil, as oportunidades são um pouco menores, mas graças a Deus, sempre aparece uma oportunidade aqui, uma oportunidade de dar aula, né? Então, é o que está acontecendo hoje comigo. E a empresa vem com esse nome para homenagear o meu início. Tá certo. Nós buscamos, às vezes, colocar no nosso dia a dia, eu falo por mim, mas eu estou abrindo por causa de você. Claro. Também. É algo que, se houver necessidade, né, você tem aonde ser acolhido, ou seja, Sim. onde você se debruçar um pouco. Porque nada é fácil, mas também nada é tão impossível. Sim. Eu acho assim, se eu chegar para você, olha, vamos para a Lua, vamos no imaginário, mas ninguém vai tirar de nós o sonho. Então, eu parabenizo você. Lógico Obrigado. que eu procurei um pouco saber da sua vida. Obrigado. Sei que você é formado aqui pela Unicesumar, no curso de música. E o caminho que a gente tem para seguir, às vezes a gente precisa de ter as rosas de Santa Rita mesmo, dando uma colorida ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ajuda muito, né? A gente ter aonde, como você falou, se apegar a alguém para poder ajudar ali, para interceder por nós, que nós dizemos, né? E aí as rosas de Santa Rita é ela mesma que coloca a gente para frente e a gente enfrenta muitos problemas, né, Val? Principalmente falando sobre drogas, né? Um assunto tão delicado como você colocou. E aí, a comunidade fica de olho, todo mundo fica atento para saber o que estão levando para os nossos filhos. Não só filhos, mas Sim. também pessoas que ganham a vida drogando os outros, né? Também tem o cuidado de calar aquele que está se levantando contra. Sim, né? então, Isso. tem esse interesse, Então, né? E aí que entra Santa Rita, né? A Santa Rita tem que estar junto com a gente. Protegendo ali, colocando, olhando o nosso caminho, porque não é fácil. A tua equipe tem quantos atores? Hoje nós trabalhamos com 6 atores, né? Como eu te falei, eu sou professor, então tem alguns dias que eu acabo tendo que me ausentar das apresentações. Né, para você estar aqui. Isso, coloquei uma outra pessoa no meu lugar. Estamos com 6 atores. O Eduardo Sestari, que é um dos atores, que ele faz o personagem Leco, que esse personagem veio das crianças lá de 2016. Eles escreveram que eles queriam um personagem, eles desenharam esse personagem e foi onde nós inspiramos esse personagem, o Leco. Aí tem a Carolzinha, que quem faz a interpretação dela é a atriz Nicole Lopes, formada pela UEM, em artes cênicas, né, que oferece o curso hoje aqui na nossa cidade. Tem a Jéssica Pires, que faz a Aninha também, que é os amigos, né, que aí fechamos esse trio de amigos que estão ali se divertindo. E aí eu sempre coloco no nosso informativo que tem sempre um adulto observando, né, que no caso sou eu ou também a tia Júlia. O personagem que eu faço é o tio Otávio, ou tá o tio Otávio ou tá a tia Júlia. Sempre tem que ter um adulto ali supervisionando as crianças, né? Essa é a ideia que a gente passa para as crianças durante o espetáculo. E os professores, diretores recebem bem? De forma maravilhosamente muito bem, né? Porque como é um assunto muito delicado,
e eles veem que as crianças têm uma certa vivência em casa, como eu falei há pouco, pelos pais, pelos vizinhos, por alguém que faz uso de alguma substância. Então eles ficam meio que na dificuldade de como falar, de como abordar esse tema com as crianças, porque as crianças sempre vão ter alguma pergunta para fazer. E aí eles recebem da melhor forma possível, porque nós estamos facilitando a vida deles, né? Estamos dialogando direto com as crianças, principalmente com esse espetáculo, que é um espetáculo lúdico, colorido, como eu falei há pouco, e aí eles acabam recebendo da melhor forma. E aí a gente coloca eles também como recebedores dessas informações. Porque tem muita criança que fica com medo. Ah, não vou falar com meu pai, não vou falar com a minha avó, vou falar com quem? Então a gente sempre coloca durante as apresentações, procure um adulto de confiança. O seu professor que está aqui todo dia ao seu lado, com certeza ele vai ter uma ideia, com certeza ele vai ter aí alguma coisa para te dizer, para que você tenha ali uma saída desse meio, dessas drogas que fazem tão mal para a nossa sociedade. E como fazem? Sem dúvida. Querido, eu quero desejar a você sucesso. Obrigado. E nós, enquanto estávamos conversando, saiu algumas fotos, né, das apresentações de vocês. Sim. E dizer que a escolha de trabalhar com algo como vocês estão trabalhando, pode ter certeza, um homem de 64 anos está te dando esse conselho. Vocês foram escolhidos, vocês não escolheram. Sem dúvida. Tá? Porque ficar rico Não. não vão ficar. Mas vocês foram escolhidos e leve isso para a vida. Sem tá? dúvida, obrigado. Eu vi já alguma coisa de vocês e quem fala de vocês são pessoas que eu gosto muito e que apreciam também o trabalho que a gente vem fazendo. Então, eles falam, você precisa conhecer o Will, você, né, e o trabalho deles. Então, parabéns. Obrigado, e Val. torne, né, esse espaço nosso um pedacinho também aí da Santa Rita Produções Teatrais. Agradeço, tá Val, tá bom, agradeço primeiramente aí, abrir o espaço para nós, agradeço imensamente a toda a equipe que está ajudando nós aqui hoje, agradecer a equipe que ficou na escola trabalhando também, né, e agradecer a oportunidade de estar apresentando esse projeto aqui na Unicesumar, que foi onde eu me formei, né, me sinto muito honrado de estar aqui de volta, como dizem, né, os ditados, né, o bom filho a casa torna. né? Muito obrigado, E Val. tem um outro que a gente também completa quando fala da Unicesumar. Quem nossos filhos beija, nossa boca adoça, né? Então eu vejo que você fala com muito carinho. Então adoça a boca de todos aqueles que estão aqui na Unicesumar fazendo essa família forte sempre, tá bom? Tá bom, obrigado, Val. Will. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou, espero que este programa tenha aquecido o seu coração e despertado o desejo de guardar os momentos mais preciosos com afeto e essência. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas em nossas redes sociais, principalmente em nosso canal do YouTube, onde você pode deixar o seu gostei ou, se não gostou, não faz nada não. Mas compartilhe, isso é muito bom. Este e muitos outros, e muitos outros conteúdos estão lá à sua disposição. Até uma próxima.